E aí, sou Paulo Marchetti, de volta com mais um vídeo sobre os bastidores da MTV, do período que eu trabalhei lá entre 93 e 2000. Histórias que são contadas sob o meu ponto de vista e sob o ponto de vista dos projetos que eu realizei nesse período. É sempre bom frisar isso, sempre digo isso no início dos vídeos e é bom frisar. E eu voltei hoje para falar um pouquinho mais do dia a dia, de como era o trabalho no prédio da Afonso Bovero, falar um pouco mais da equipe técnica, da equipe de operações e falar da escada de incêndio. É importante, a escada de incêndio é uma parte importante na história da MTV e precisa ser registrada. Vocês me desculpem a iluminação e tal. Até botei um. Fazia que nem na época da MTV que a gente ia criando as coisas. Botei um desenho meu. Que nessa quarentena a gente faço um pouco de tudo aqui em casa. Escrevo, tô fazendo esses vídeos, desenho. Que nem aquela música do Titãs, né? Eu não sei desenhar, mas eu desenho. E, e aí a gente vai fazendo um pouquinho de cada coisa nessa, nesse período de isolamento. E eu quero começar o vídeo, então, lembrando da equipe técnica que, que trabalhava sob direção que estava dentro do departamento de operações, que é o departamento de operações que toma conta de todo equipamento, de toda a equipe técnica, câmeras, editores, assistentes, operadores de áudio, todo mundo toda a parte que se envolve numa, numa produção externa, iluminação, seja no estúdio, fora, a unidade móvel, né, o M. Toda essa parte ela é conduzida pelo departamento de operações. E, e nesse departamento também as pessoas que trabalhavam nele, os câmeras, editores, operadores de GC, assistentes de estúdio, operadores de áudio e entre outros profissionais, pessoal do switcher, diretor de corte, operadores de VT, toda essa galera, toda. Éramos da mesma idade, da mesma geração e, e esse pessoal também gostava de música. Tinha uns que eram roqueiros, inclusive, gostavam do, do rock dos anos 70, o Deep Purple, Black Sabbath, depois a CDC, e, enfim, gente que curtia como a gente o que fazia. E também tinham os seus discos, tinham as revistas antigas que comprava, as fitas. Então os câmeras também eram todos divertidos. Era uma galera muito divertida. O pessoal da técnica era muito alto astral. Assim também com os editores. A MTV tinham duas ilhas de edição. Uma era a D2, que eu já falei da D2. Depois eu lembrei, D2 é o formato de fita, por isso que tinha esse nome. E tinha uma outra ilha, eu não lembro que andar que ficava, que era um espaço físico menorzinho, era só um corredorzinho e a ilha. E a D2 não, como eu disse, tinham vários profissionais ali, tinha sonoplasta, tinha um editor, operador de GC, tinha um equipamento técnico também junto com, com a ilha, com a sonoplastia e tal, então tinha gente sempre ali mexendo nesse equipamento técnico. Então você entrava na D2 para editar, você encontrava ali no mínimo 4, 5 pessoas e estavam sempre todos conversando é, sobre N assuntos, cinema, é, música, futebol. Futebol era um assunto muito é, presente no nosso dia a dia. No prédio, todo mundo, em qualquer departamento, qualquer profissional, todos gostavam de futebol, conversavam de futebol, do pessoal da manutenção do prédio até o presidente do prédio, que não existia, mas vai até o
o topo da pirâmide, todo mundo falava de futebol, todo mundo tinha seu time, via os jogos, é, tinha, evidentemente, a maior parte torcia para os times de São Paulo, mas tinha uns cariocas, tinha gente que torcia pro Flamengo, pro Fluminense, Botafogo, é, tinha o Seninha na fitoteca, que torcia pra Portuguesa. E por falar na fitoteca, eu quero abrir um parênteses aqui e lembrar do seu Paraná, até arrepia. Seu Paraná, ele era copiador e era uma figura muito querida dentro da MTV. Ele trabalhava dentro da fitoteca e copiava. Ele copiava tudo. Tudo que tinha que copiar na MTV, era ele que fazia as copiagens. Sejam programas da beta para VHS, de VHS para beta, de beta para beta. Tudo que precisava copiar era o seu Paraná que fazia. Seja material interno, material para ser transmitido, material para ser editado, material para ser enviado para gravadora, enfim, tudo para o artista, tudo que era copiado era o seu Paraná que fazia. E ele toda semana fazia o bolão da, da cena. Eu não lembro o que era na época, se era Loto, se era Mega Sena, não lembro, mas era a loteria da época. E ele sempre apostava os mesmos números. Então o bolão do seu Paraná já era tradição. Se você quisesse participar, era só ir na fitoteca, chamar o seu Paraná, dar a sua grana, ele ia anotar. E beleza. E ele apostava sempre os mesmos 6 números. Seu Paraná já tinha uma certa idade, já tinha mais de 60. Era uma figura fantástica e faleceu. Bem nesse período que eu estou descrevendo aqui, áureo e movimentado da MTV musical. Então deixo aqui esse parênteses pro seu Paraná, uma lembrança para ele, uma homenagem merecida. E então a gente conversava muito de futebol. A gente às vezes saía da MTV e ia para assistir futebol ou no Pacaembu ou no Parque Antártica, porque eram os estádios que eram praticamente colados na MTV. Tinha muito palmeirense lá. Claro que tinha corintiano, São Paulino, tudo, mas nós palmeirenses a gente se juntava e íamos para os jogos, principalmente no Parque Antártica, que rolava bastante. Acho que o primeiro jogo, por exemplo, de futebol que a Soninha foi e que, e que ela virou palmeirense, foi um jogo que ela foi comigo e com o Kaká, que a gente que ia e chamava a galera pra ir. Agitava de comprar ingresso, tudo. E ela foi num épico do Palmeiras, que foi acho que 6-0 em cima do Boca Juniors numa Libertadores, época do Áurea da Parmalat. Áurea não, mas acho que estava começando ali. Era o Vanderlei, o técnico, e, e o Palmeiras fez 6-0 no Boca. Caiu uma tempestade, um toró, uma água assim, aquelas gotas enormes, mas foi bem legal. E a partir desse jogo, se eu não me engano, foi a partir desse jogo que a Soninha se tornou palmeirense. Então, como eu falei, o nosso departamento não tinha divisória, era todo aberto, no jornalismo também não. Era tudo aberto, as mesas eram espalhadas, umas eram coladas nas outras, aí fazia-se ilhas de 4 mesas, e às vezes tinha mesa que era encostada na parede, tinha mesa que não. Tinha gente que quando ia mudar o layout, todo ano mudava um pouco o layout da sala, então a gente batalhava para ficar na parede, porque a gente colava os pôsteres de, de, de artistas de música, pôster de time de futebol, adesivo. Então o departamento ele era todo colorido, aí tinha o quadro de avisos também com os horários, horário de ilha, horário de gravação em estúdio, horário de externa, tinha tudo lá. Esses horários que a Soninha fazia, e depois quando ela saiu, outro profissional continuou fazendo, outro coordenador continuou fazendo,
Esses horários iam para todos os departamentos que tinham função direta na gravação. Ia para o departamento de operações, ia para o departamento de figurino e maquiagem, é, ia para as ilhas. Então, é, esses horários eles eram pregados em todos os quadros de aviso que tinham nos departamentos. Se você entrava no switcher, que a gente chamava de CSABC, não sei porquê dessas iniciais, esse eu não sei mesmo, não vou lembrar mesmo. Você entrava, tinha lá o quadro de aviso, aí o pessoal já via o horário, então amanhã tem tal hora, eu vou estar aqui. Então tinha a escala dos funcionários eram feitas também a partir desse cronograma que a Soninha e os coordenadores de produção futuros faziam. E então era divertido. Os câmeras, quando tinha externa, quando tinha viagem, transmissão ao vivo, a gente fazia transmissão especial do Dia Mundial de Combate à AIDS, dia 1º de janeiro. Sempre tinha um evento especial que a gente passava à tarde fazendo ao vivo de algum ponto. Sempre tinha alguma coisa. Tinha os festivais que a gente cobria, os VMBs, as viagens de inverno, as viagens de verão, Suor, MTV no verão, Casa da Praia. Então, assim, era uma equipe muito bacana, uma equipe de câmeras. Não vou ficar aqui lembrando não, porque é muita gente, aí é, é muita coisa, mas era engraçado, a gente brincava, a gente zoava um com o outro, o futebol entrava nessa parada, às vezes tinha Corinthians e Palmeiras, quem perdia já ia trabalhar de cara fechada, sabendo que ia ter brincadeira, ia ter zoação, ia ter que escutar, sacou? Então era nesse clima que a gente trabalhava. E a gente fala muito da programação musical, a Ione Sassa que começou a programar os clipes, a Aninha Sanches entrou depois com ela, e eu não lembro quando que a Aninha entrou, então eram duas pessoas também que estavam sempre com a gente, elas que faziam o espelho, a programação dos programas, é, todo mundo, os clipes tinham um briefing, um direcionamento deles. O que acontecia era o seguinte: chegavam os clipes novos na MTV. Todos eles eram compilados em uma fita só, beta. Chegava clipe de todas as gravadoras e chegavam clipes independentes. Tudo era posto em uma fita só. Aí tinha reunião de aprovação. Essa reunião juntava todos os gerentes dos departamentos todos. É, eu não lembro onde que acontecia, provavelmente no nono andar, que era onde tinha uma mesa grande de reunião e tinha uma tela, dava para. Então eles sentavam, botavam essa fita e ficavam lá assistindo os clipes novos. E aí direcionavam, não, esse clipe aqui vai pro Gás Total, esse clipe aqui é do Fúria, esse aqui vai pro IO, mas pode tocar não sei aonde, esse aqui Então tinham os programas que tinham um direcionamento de musical, o Gás Total era mais rock, o Território Nacional era basicamente MPB, música brasileira, aí tinha o Fúria que era metal, tinha o lado B que era os grupos e artistas alternativos, tinha não lembro, o Feijão, o Pix, tinha um programa mais pop, mais Britney Spears, né, Madonna, essas coisas, Backstreet Boys e todas essas variáveis. Então eles assistiam, faziam essa reunião toda semana, assistiam os clipes Jamiroquai, lembro, e falava: esse clipe pode passar nesse programa, esse clipe pode passar nesse programa e tal. Não que em algum caso você não pudesse trocar, mas a Ione e a Aninha, voltando para a programação de clipes, elas também participavam dessa reunião, então elas já tinham quando elas desciam para começar a trabalhar esses clipes novos, já tinha esse direcionamento, elas sabiam que aqueles clipes eram para o Gás Total e para qualquer outro programa de rock, e aqueles eram mais para black, enfim.
E era desse jeito que elas trabalhavam. Elas faziam o espelho, e esse espelho descia pra gente, ainda era num sistema era uma impressora, eu não sei o nome técnico, mas não era uma impressora moderna, era uma impressora que demorava até para. Aí saía os. Elas faziam no computador, aí a impressora fazia a cópia do espelho do Disk, do Gas Total, de todos esses programas, Non-Stop, de todos esses programas. Aí elas pegavam esses espelhos e desciam pro, pro departamento de produção e colocava ali num porta-papel, num porta-papéis que ficava ali numa mesa, e você ia ali, já contei isso, você ia e procurava o seu espelho, porque a primeira coisa que vinha era o nome do programa e a data. Então você via lá na escala, pô, amanhã eu vou gravar o Gas Total do dia 28 de setembro. Aí você ia lá no. Cadê Gas Total? Aí você achava o espelho, Gas Total 28 de setembro. Pum. Aí você via. Então, e aí já escrevia. é, já, já escrevia em cima dele. Então tinha todo um sistema. Então a Aninha e a Ione faziam isso. Tudo, até mesmo o lado B, o Fúria e outros programas mais. Que a programação não eram feitas para ela, por elas, tinha que ser passado para ela. Então o Gastão fazia a programação do Fúria, o Massari a programação do lado B, eles levavam os clipes anotados à mão mesmo para Ione e para Aninha, e elas faziam o espelho. Aí o espelho do Fúria chegava lá, ele montadinho e tal, porque já vinha o tempo. Então também tinha isso. No espelho você pegava lá, vou pegar um espelho rock aqui, tinha feito No More, aí tinha Beck e tinha Beastie Boys, um bloco com esses três. Aí você via que esse bloco dava 9 minutos, aí a cabeça também já vinha com o tempo, olha, você tem 30 segundos aqui, 1 minuto ali e tal. E a gente escrevia as cabeças desse modo. E acabava que a gente não ficava cronometrando cada cabeça, mas acabava que dava certo os ajustes necessários. Então toda a programação passava pela Ione e a Aninha, eram elas que faziam. Inclusive do Disque, que mudava pouco, que eram basicamente os mesmos artistas durante muito tempo, porque, vou dar um exemplo aqui, sei lá, em primeiro lugar tá a Madonna, até ela sair da parada, demora, tanto o Disque quanto o Top 20, que passava de final de semana. É, então, assim, se ela estava em primeiro lugar, aí para ela sair, ela ia para terceiro, depois caía para oitavo, aí ficava em décimo e aí depois saía. E as mudanças eram poucas nesses espelhos, nessa programação. Era uma estreia e um ou dois clipes que saíam. Então se repetia, tinha que repetir, tinha que falar muito de- dos mesmos artistas. E às vezes não tinha texto para para se falar, tanta novidade para se falar sobre aquele artista. Imagina você falar sobre a Madonna mesmo durante a semana inteira, e ainda no final de semana você fala da Madonna de segunda a sexta, e ainda no programa de sábado, que é a parada da semana, você ainda tem que falar dela também. Pô, haja assunto aí na semana seguinte também. Então o que a gente tinha era um banco de cabeças também. Então todo mundo que escrevia a sua cabeça, mesmo na época que eram feitas à mão, a gente deixava tudo numa pasta. Então se alguém precisava escrever de algum artista, ia nessa pasta e precisava de alguma novidade, né? Precisava de alguma coisa diferente no teu texto, ia nessa pasta e verificava as outras cabeças. Aí sempre dava para complementar com uma informação, mudar um pouco, reescrever, e, e isso ajudava bastante, porque no caso desses dois programas a programação era realmente muito muito repetitiva. Então era isso, e a gente ficava lá, cada um na sua mesa, cada um com o seu telefone, com as suas obrigações. Era um entra e sai direto, era a gente na ilha, era a gente no estúdio, era a gente no switcher. Às vezes acontecia uma reunião ou outra durante o dia.
Tinha época que as movimentações eram maiores, quando tinha alguma coisa especial, um rock go, um VMB ou uma transmissão que estivesse chegando, então tinha um movimento muito intenso. As ilhas de edição, por exemplo, ficavam é, abarrotadas de trabalho, principalmente quando tinha VMB, porque era muita vinheta para fazer. é, eram muitos VTs para fazer. Mesmo que curtos, que pequenos, eram muitos. E não podia haver erro nenhum, nem de áudio, nem de vídeo, nada, não podia ter erro. Porque ia passar no telão do VMB, ia passar, era a maior audiência da MTV. Então eram épocas de trabalho intenso. É, no, a gente, outra coisa que é importante falar, eu estou vendo aqui a minha colinha. Outra coisa legal de se falar também é que nessa época, até um certo período, que eu vou dizer, vou chutar aqui até 98, mais ou menos 97, a gente tinha uma liberdade de criação enorme, porque principalmente nos 5 primeiros anos, até 96 principalmente, é, que a MTV ela começou a se popularizar mais a partir de 94, 95, na verdade, a partir do VMB, que as pessoas começaram a assistir mais, a própria geração, né, os jovens dos anos 90 começaram a, a MTV começou a influenciar mais toda essa geração a partir de 94, 95, essa é a verdade. Os primeiros anos, como eu sempre digo aqui, eram underground, e eram anos que nem gravadora nem artista dava muita bola para MTV. Então a gente tinha muita liberdade de criação. Vinha uma demanda da direção, faça um programa especial do Faith No More, faça um programa especial do Nirvana, um programa especial da Whitney Houston, sei lá. E aí você ia fazer o programa, mas não tinha brief. Então você criava, você tinha essa liberdade, como eu falei no Na Chapa, sabe? É, eu jamais poderia fazer o que eu fiz no Na Chapa se fosse SBT, se fosse Globo, se fosse uma outra emissora mais caretona, mais quadradona, mais amarrada comercialmente, por exemplo, que a MTV também não tinha nenhuma obrigação comercial grande nesse período. Então a gente criava, usava microcâmera, fazia EPB, botava a câmera de ponta cabeça, brincava com o texto. A gente experimentava demais. Eu fiz um Bola de Prata uma vez, a ESPN, a revista Placar e a MTV fizeram uma parceria, e o Bola de Prata foi entregue, que é o prêmio da revista Placar, foi entregue na MTV. E eu fui o diretor, então o Edgar era o entrevistador, e ele ia receber o artilheiro do campeonato, o melhor técnico, o melhor goleiro, o melhor atacante, essas coisas. A gente fez uma série de programas, e no final do programa eles pediam um clipe. Que clipe que você quer assistir? Então isso é legal. Tem um trecho desse programa no YouTube, no meu canal, com o Scolari. Ele pede Tina Turner, uma excelente pedida dele, inclusive. E foi um programa assim. Tá, ok, legal, mas e aí? Qual a verba? Qual o orçamento para esse programa? Não tem. Como assim não tem? Não tem, tem que se virar com o que a gente tem. Então, o programa eu fiz com. Ia ter uma câmera só. Com a entrevista, geralmente você faz no mínimo com duas. Né? Porque em uma câmera você pega uma pessoa, a outra câmera você pega outra pessoa, e você usa uma terceira para fazer o plano geral. E eu ia ter uma câmera só. Como que eu vou fazer? Uma câmera tinha que ficar. Faz num outro, fecha, ia ser meio chato. Aí me falaram, olha, tem um equipamento aqui que está meio quebrado e tal, mas é legal de usar, uma mini grua que chama Jimmy Dib, vamos testar e tal. Eu falei, traz, isso foi gravado no lado B, manda pra cá. E era uma grua pequenininha de, sei lá, 2, 3 metros, não lembro. Só que ela tinha que ser manuseada atrás, o câmera tinha que ficar no contrapeso fazendo um movimento, e a câmera ali na frente fazendo os takes.
Então, porque não tinha o controle remoto que era para ter e tal, estava quebrado, mas a gente usou e ficou bacana. Então a gente fazia esses experimentos. E atrás do cenário, a gente não tinha dinheiro para o cenário, o Xande, que foi o cenógrafo, é, a mesma coisa que ele me falou, e aí, qual é a grana? Eu falei, não tem nada. Ele falou, puta, tem que ver o que tem. A gente foi no contra-regra, abriu uma portinha do depósito, vimos um monte de coisa, começamos a fuçar no monte de objeto que tinha lá. Aí tinha uma lona, lona mesmo, lona dessas que você joga em cima do caminhão tal, lona de. Tinha uma lona lá, o Xande falou, cara, eu vou fazer o seguinte, vou pegar essa lona, vou meter uma fita crepe nela que vou desenhar um campo de futebol com fita crepe. E foi isso que a gente fez. Você pode ver, não estou mentindo, tá aí no YouTube. Então, no fundo tem uma lona pendurada, aí ele pendurou lá, a lona sempre tem aqueles furinhos nas bordas, ele pendurou lá no estúdio B e ficou um campo de futebol feito de lona com fita crepe. E eu usando um Jimmy Dib quebrado. E deu tudo certo, e foi legal pra cacete. Aí eu fui pra ilha, botei um efeitozinho na imagem, puxei o chroma, deixei um pouquinho mais colorido. Enfim, aí, cara, a gente fazia essas coisas, sabe? Brincava. O MTV Sports era um programa também que o Zé Silveira e o Paulinho Gessner, saudoso Paulinho Gessner também, que nos deixou há pouco tempo, eram câmeras, eram diretores de fotografia excelentes. O Zé Silveira, se eu não me engano, hoje trabalha com o Luciano Huck, ou trabalhava, era o braço direito do Huck no Caldeirão. É, eles piravam lá, faziam umas coisas com microcâmera no MTV Sports. Então a gente podia criar do jeito que a gente quisesse, sabe? Uma vez eu fiz um arquivo do MTV, um arquivo do Nirvana, porque em 96, se não me engano, eu tive um projeto, não sei se ele ficou uma ou duas temporadas no ar, mas chamava Arquivo MTV, que eu juntava tudo que o artista tinha do arquivo da MTV e misturava com clipe e montava o programa. E montava um programa assim. Aí eu peguei um do Nirvana, que aí sobrou um tempinho, eu falei, cara, eu não vou botar clipe aqui não, tinha uma música do Bleach que eu adorava, eu não lembro agora. Falei, cara, vou fazer um clipe dessa música. Aí peguei um monte de imagem do Nirvana, peguei algumas fotos em revista, captei com câmera, não sei o que, aproveitando algumas gravações. E montei um clipezinho do Nirvana. Então você tinha uma certa liberdade que em qualquer outro lugar não havia. E por isso que a MTV acabou quebrando paradigmas, trazendo uma linguagem nova de câmera, de captação, uma linguagem nova de edição, uma postura nova com os VJs, tanto no texto, quanto na roupa, quanto na expressão corporal. A gente quebrou tudo que, que tinha na TV. A MTV veio com uma coisa nova, 5 anos depois veio o Pânico. É, e lá do prédio também, uma coisa legal, e não posso deixar de falar, é, tinha a escada de incêndio, a famosa escada de incêndio, que era onde todo mundo fumava maconha. Todo mundo ia lá fumar o seu baseadinho. E às vezes iam artistas também que chegavam lá e falavam, quero fumar um baseado e tal. Eram levados lá. Já fumei, eu posso falar que fumei com Raimundos, não vou falar com outros, mas eu falo com Raimundos porque Raimundos é tudo brodagem, então tá tudo em casa. Mais uma vez a gente fumou lá, numa das primeiras entrevistas também, uma das primeiras idas do Raimundos na MTV. É, e era um lugar que a gente ia, porque como eu disse, às vezes a gente ficava na MTV 2, 3 horas sem fazer nada. Acabou todo o trabalho que você tinha que fazer, mas você tem ilha de edição. São 2 horas da tarde, mas você tem ilha às 5. Então, o que eu vou fazer nessas 3 horas? Eu não vou para casa porque é muito trânsito, não vale a pena ir e voltar. Então você acabava indo fumar um baseado na escada de incêndio pra, tranquilamente. Tudo. Depois sujou e era engraçado porque como era a escada de incêndio, você abria a porta
e do outro lado não tinha como abrir. Se a porta fechasse, você era obrigado a ir até o térreo e passar pela recepção, pelos seguranças e, sabe, ia ficar muito, era muito cara de pau. Então o que a gente fazia era, a gente botava um papelzinho, um calço para a porta não fechar, pra gente fumar ali, beleza, tranquilo e depois poder voltar sem encher o saco. Mas aí começou o movimento ficar estranho, vamos dizer assim, mais constante, mais assíduo. E aí começou, os seguranças começaram a descer. Eles subiam até o último andar e iam descendo até o térreo pela escada de incêndio. Se eles pegassem alguém, ó, apaga, tal, pum. E depois falava pro chefe, ó, vi fulano e fulano lá e tal. É, às vezes a gente tomava um esporrinho, mas não acontecia nada. Até porque a gente fumava e a gente fazia, como eu sempre digo aqui, e volto a dizer, a gente fazia a nossa parte com responsabilidade, seja quem for, da área que for, a gente sempre fazia com muita responsabilidade. E, mas não era a MTV inteira que era maconheira, muito pelo contrário, era uma pequena parte. Se você juntar todo mundo que trabalhava naquele prédio, os maconheiros eram a menor turma, porque não era mesmo todo mundo. Então a gente tinha essa coisa de ir na escada de incêndio. Tem uma história engraçada que chegou lá artistas veteranos. Ah, legal, estamos aqui na MTV, que bacana, tá uma das primeiras vezes que esses artistas foram. E eles se empolgaram, puta que bacana, tá, vamos dar entrevista, não sei o que, então a gente quer fumar um baseado. Ah, então tá, artistas veteranos que já não mexiam mais com isso, mas estavam ali naquele clima de MTV, molecada tal. Aí falaram, não, a gente quer fumar um baseado. Então o departamento de relações artísticas teve que, de última hora, arrumar um baseado para esses artistas. O baseado foi arrumado tal, entregaram, e aí onde a gente vai fumar? Ah, na escada de incêndio. Ah, puta, na escada de incêndio não é bom porque passa segurança. É, e ali, quem tá ligado na escada de incêndio passa pela rua, pode ver movimento, não é bom, não, desencana, onde que vai fumar? E ficou aquela coisa de onde vai fumar, onde vai fumar. Vamos fumar no figurino. Ah, beleza, então vamos fumar no figurino. Acontece que o figurino era uma salinha pequena, sem janela, sem nada. Ficava a arara da Sabrina, a arara da Cris Couto, a arara do Gastão, a arara de cada VJ, a arara do Massari, da Cris Nicholas. Cada VJ tinha a sua arara. Então era muita roupa, era uma mesa, um telefone, um trocador e um monte de roupa. E nada de janela nem nada. Eles fecharam lá, eles fumaram o beckzinho no figurino e tal, aí beleza, saíram, foram fazer o programa, deram entrevista e tal. Passa, sei lá, o dia seguinte ou 2 dias depois, chega lá a Sabrina para fazer programa e tal. Ela põe a roupa dela, a roupa que o figurino escolheu. No que ela veste a roupa, ela que cheiro é esse? Por que tá cheirando maconha a minha roupa? Não sei o que. As roupas todas ficaram é, com um cheiro forte. E aí o que o figurino teve que fazer é tiraram todas as araras do departamento, da salinha, levaram lá para baixo, porque o prédio tinha uma parte de trás que era uma parte que ficava aberta, era pequena, era uma parte retangular. É, uma, e botaram lá para tomar um sol, para tomar um ar, as roupas, mas eles tiveram que descer várias araras fazer uma logística pelo elevador para poder tirar o cheiro, né? São coisas da MTV. Então, assim, tinha a escada de incêndio, ela faz parte da história da emissora. Se alguém for conversar com quem trabalhou lá, tem que se falar da escada de incêndio. E então é isso. Era isso que eu queria lembrar do dia a dia. Eu tenho mais alguns vídeos aqui que eu já separei alguns assuntos. Vou gravando aos pouquinhos até acabar essa série. E então, mais uma vez, agradeço a companhia, agradeço a paciência. Um beijo e um abraço.